Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse estudo de abertura do dia 7 de novembro, são exatamente 8 horas da manhã. Ontem, no final do pregão, o presidente Lula foi infeliz nos comentários sobre o pacote fiscal, e hoje haverá discussões. O ministro Haddad disse que precisa trabalhar melhor essa questão junto a todos os a todos os membros do governo. Ele precisa de uma colaboração geral. O que acontece é que realmente o mercado está bastante sensível com relação a a essa matéria, né? Hoje ainda nós temos o aumento da taxa Selic, e que foi bastante contestada pelo governo no Twitter. Usaram o Twitter de forma a protestar do aumento da taxa de juros de 10,75 para 11,25. Hoje tem temporada de continuamos, perdão, na temporada de balanço. Hoje nós vamos ter Cogna, Caixa Seguridade, na parte de consumo Magazine Luiza, Lojas Renner e a mais esperada, provavelmente, Petrobras. São os destaques dessa quinta-feira. Vamos olhar como que estão os gráficos. O S&P, ele trabalha no 0 a 0, fez um rompimento de estrutura anterior. Veja que ele tinha um ponto, uma extensão muito grande depois do rompimento da estrutura anterior. Agora ele monta uma estrutura, ele faz um pullback, ele traz a mudança de clima, né, a mudança de comportamento de alta para baixa nesse ponto, não que ele tenha perdido ainda, mas a mudança de comportamento do gráfico de alta é quando perder essa mínima. Então, quando você tem a quebra de estrutura com a mudança de comportamento gráfico muito próximo, você pode, teoricamente, você pode observar um alargamento, né? Você pode observar rompimento de topo anterior e rompimento de fundo anterior. Isso é sinal de possível esgotamento de uma pernada, de um bull market, né? Não estou dizendo que vai acontecer, mas esse tipo de sinal de assinatura gráfica mostra uma possível exaustão. Minério de ferro, ele subiu 2,11% em Dalian e sobe 2,28% nesse momento. Petróleo Brent, referência para Petrobras, cai 0,5%. Está numa região de consolidação ainda, uma região de briga, né? Uma região onde ele se compreende entre o 23 e o 7,5 dos níveis de FIBO, praticamente na zona neutra. Os juros, eles saíram da região de resistência, estão rompendo, trabalhando a 4,43, e no 0 a 0, obviamente, esperando a decisão do cupom. EWZ ainda sem negociação, e as ADRs no pré-market, a Petrobras sobe 0,8%, a Vale sobe quase 2%, e isso pode impulsionar, pode dar uma visão macro de abertura de alta. O Bitcoin trabalha nesse momento no 0 a 0, depois de ter rompido o topo histórico ontem, com a eleição do Trump, né? Chegou à máxima de 76.481, US$ 76.000 o Bitcoin bateu ontem. Agora, dentro da nossa análise local, o Ibov, ele tem esse fechamento em recuperação. Praticamente depois desse enforcado, ele fez o rompimento da mínima anterior, mas conseguiu recuperar bem. Não há o reflexo da fala do Lula aqui, da entrevista que ele deu para a Rede TV. Então, esse movimento de canal de baixa, aonde ele se encontra nesse ponto, é uma área de suporte, mas ainda a gente não vê esse rompimento desse Fair Value Gap nesse ponto aqui, ó, no 130.600. Realmente, essa recuperação na zona dos 128 mil, ela produziu, entrou
comprador nesse ponto. Houve uma defesa de comprador. Então, para quem está acompanhando a referência, você tem uma referência de alta que está sendo mitigada, né? Você tem aí também uma possibilidade de rodar um FIBO, de ancorar um FIBO nesse ponto para você poder também acompanhar essa mitigação. Eu vou colocar em preto para a gente poder ter uma ideia, tem uma confluência de 23 com o 111 anterior. Veja que ele está exatamente numa zona de batalha, está numa lateralidade nesse ponto. Pode acontecer uma recuperação aí? Sim, pode acontecer. Ontem o dólar cedeu bastante, tem um belo engolfo de baixa nesse ponto no diário. O price action do dólar, a gente teria que ter invertido esse Fibogap nesse ponto, né? Não só ter pego o filé, mas também olhar, olha aí, ó, o Fibogap de ontem praticamente fez o ponto total, né? Ele saiu da abertura aqui, fez 23,76, 111, 161 e voltou, ficou devendo 111, mas aí também já era demais, né? Aqui a recuperação do contrato futuro no ponto da fala do Lula, vocês vão verificar isso também no índice futuro. O índice futuro ele fez a abertura aqui na zona de suporte, nessa zona do gap, e foi empurrado para cima. Hoje ele tem viés de ataque à máxima, né? Ele rompeu a mínima como estava no script aqui, e ele fez o fechamento abaixo, perdão. O viés de ataque é a mínima, só que contraria com o Ibov. O Ibov ele tem viés de ataque a máximo, então tem uma divergência no aspecto de análise técnica nesse ponto, análise de viés, na verdade, né? E os 60 minutos, como eu falei, ele se encontra a partir da estrutura vigente dos 60 minutos, que é uma estrutura de queda, rompimento de fundo anterior. Ele já fez uma mitigação no 50%, acima dos 50%, na verdade, ele se colocou numa região de premium, vendeu, agora a gente observa esse ponto. Se o gap vai segurar, se realmente haverá compradores nessa região, ou se o entendimento a partir do ponto macro vai estender as perdas e atacar a continuidade dessa extensão de baixa. Tá bom? Excelente pregão a todos, nos vemos na sala daqui a pouquinho. Tchau, tchau.